Boa noite, estamos ao vivo na nossa live quinzenal. Na última eu não estive, estava fazendo um curso em Nova York. Nessa semana estamos aqui, eu, doutora Crislaine. Boa noite, doutora Crislaine. Boa noite, doutor. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Bem-vinda, vamos lá. Então, hoje nós vamos estar falando sobre um tema bastante frequente que muitas de vocês nos escrevem com muitas dúvidas durante as outras lives. Então, nós resolvemos fazer um resumão, na verdade, fazer somente esse tema. Obviamente que outras perguntas vão aparecer, já até fizeram algumas, mas o nosso tema hoje é rosácea. Não é, doutora? Não é muito frequente no consultório essa queixa? Sim, rosácea é uma patologia que é crônica e que ela é muito frequente no consultório. A pele fica super mais sensível, as pessoas ficam com o rosto mais vermelho e sempre tem muitas dúvidas. Isso é alergia, isso é espinha, isso é acne. Então nós vamos estar aqui desvendando todos esses problemas, né, relacionados à rosácea. E a nossa primeira pergunta, a gente recebeu muitas perguntas pelo direct e eu vou primeiro responder essa e à medida que vão aparecendo as ao vivo nós vamos respondendo também. A Clara de Porto Alegre, ela pergunta, ela quer que nós expliquemos o que é a rosácea, se é uma alergia, como é que ela sabe se ela tem ou não tem. Olha, Clara, é muito tranquilo. Normalmente a rosácea começa com aquele rosto avermelhado. Então você tem às vezes um susto, você fica vermelho. Você entra num lugar quente, acontece. Então ela é uma patologia crônica, existe um componente hereditário e ela se caracteriza inicialmente por essa vermelhidão, os vasinhos, depois ela pode estar em processo inflamatório que até confunde com acne, porque aparece aquelas lesões pápulo-pustulosas. No final, o nariz cresce, eu acho que é uma questão que às vezes a gente até assusta os pacientes, né? Sim. Olha, se você não tratar a rosácea, vai ficar com esse narigão. E pode acometer, no último grau, também os olhos. Então, resumidamente é isso, nós depois vamos mostrar algumas fotos aqui que vão explicar muito nitidamente o que é a rosácea e a diferença da acne juvenil, que não tem nada a ver uma coisa com outra. A segunda, doutor, o André de Taubaté, ele fala que toma vinho, quando ele toma vinho fica muito vermelho, se há algo que ele possa passar na pele ou tomar para prevenir esse incômodo antes de beber. O que ele pode fazer? Dá uma dica. Oi, André, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, o vinho é um dos desencadeantes da rosácea. Então, assim, primeiro deveria evitar, né, tomar muito vinho, mas para poder passar, amenizar um pouquinho, existem alguns medicamentos tópicos. Um deles é a brimonidina, que ele pode, por pouco tempo, diminuir essa vermelhidão. Além disso, usar água termal, gelada, compressas, ajudam a aliviar aí a pele. Então essas dicas são legais. Agora no inverno, que normalmente as pessoas bebem um pouco mais, esse rosto pode ficar um pouco avermelhado. Então essas dicas geladinhas aí vão estar ajudando bastante. A Carmen de Teresina, olá Carmen, que bom, de longe, hein, mandando perguntas pra gente. Tem vasinhos na pele, isso é rosácea, tem tratamento? Olha, o diagnóstico pode ser rosácea sim, às vezes só os vasinhos é aquela fase inicial, né? O primeiro grau da rosácea. É importante olhar de um dermatologista, né? O diagnóstico da rosácea, na verdade, ele é visual, ele é clínico. Não existem exames que vão dar esse diagnóstico. Então é importante o olhar do seu médico para lhe dar realmente o diagnóstico da rosácea, mas provavelmente seja já o grau inicial. E se tem tratamento? Tem, não tem, doutora? Tratamento acne? Tem. A rosácea tem tratamento e tudo vai depender do grau que a rosácea tá, né? Nessa fase de vasinho, nós temos algumas opções. A luz intensa pulsada é usada para fechar esse vasinho de forma temporária. O importante é fazer sempre uma manutenção. Uhum. E os cuidados locais, né? No dia a dia. Acho que isso é importante. Uso do filtro solar, né? Diariamente, porque o filtro solar, se o sol, né, sem o filtro, vai dilatar, vai agredir essa pele. São peles mais sensíveis, com mais propensão à irritabilidade. Então, os produtos adequados para cada caso é bastante importante a orientação do seu dermatologista, ok? A Tere de Manaus fala que ela tem 15 anos e parece que tem um acne, mas já chegaram a me dizer que pode ser rosácea. Como é que eu posso ter certeza? Ela está perdida, doutora. O que nós vamos falar para ela? Precisa de um exame físico, né?
A acne é bem diferente da rosácea. Na acne tem cravinho, tem a pele mais oleosa, e na rosácea tem algumas outras coisas, mas na rosácea a pele tem mais vermelhidão, a pele tende a ser mais seca e mais irritativa com o uso de alguns produtos dermatológicos. E pela idade, né, normalmente a rosácea aparece mais em adultos. Vocês com 15 anos, nos parece que é sim a acne vulgar. A Academia Americana de Dermatologia tem um post deles muito legal, explicando exatamente o que a gente tem que diferenciar da acne da acne rosácea. Então, se vocês verem aqui, a metade do rosto do lado de cá, na verdade, são sinais da acne tradicional do adolescente. Então, normalmente tem as lesões dos cravinhos, a vermelhidão é em volta dessas lesões, então não existe rosácea com cravinhos, com comedão. Então, isso é a acne vulgar. Existe também uma vermelhidão, mas que não é tão intensa quanto na rosácea. A pele é muito mais oleosa na acne. E também a pele ela tem uma sensibilidade maior e tem bastante poros dilatados. Já na rosácea você vê que o rosto é mais avermelhado, pode ter um comprometimento dos olhos mais avermelhados, existe uma vermelhidão que modifica com as emoções ou com os alimentos, os poros também estão um pouco mais dilatados e os vasinhos são muito visíveis. Então esses vasinhos, que são as teleangiectasias, são tradicionais da rosácea. Então fica fácil aqui a gente estar mostrando essas diferenças. E não confundir. Lembrando que a acne vulgar é mais no adolescente, obviamente, e a rosácea normalmente a partir já dos 25, 30 anos. Uma pergunta, Bruno. Olá, Bruno, olha só. Que bom estar participando com a gente. Boa noite, doutora Crislane, muito simpática. Minha pergunta é, Botox é bom para a rosácea? Vamos lá, doutora. O Botox, a toxina botulínica, ela é usada para fins estéticos, mas tem estudos recentes mostrando um benefício na melhora da vermelhidão. Nós fazemos uma diluição diferente da que é para paralisar as ruguinhas, mas ele é usado em outros pontos do rosto onde fica esse vermelhão para diminuir. Então ele é uma das nossas opções de tratamento, sim. É bem interessante essa pergunta, Bruno, porque muitas vezes as pessoas normalmente não sabem. Ninguém imaginaria que a toxina poderia ser usada. Eu já tenho visto nesses congressos internacionais já há uns 2 anos. É uma alternativa, sim. É bem interessante. Outra pergunta, Kazu Miyagi. Olá, doutor Kazu. Que bom que está aqui conosco. É um colega super especialista em cirurgia vascular e autor de uma tecnologia muito interessante, que é o CLACS, que na verdade é a associação, né, da esclerose, dos vasinhos, ao mesmo tempo dos vasos. Parabéns, doutor Kazu, isso realmente é super incrível esse método, ele é mundialmente conhecido e nós aqui na clínica também com o doutor Rodrigo, que trabalha com você, temos essa disponibilidade, é uma técnica muito legal. Que bom que você está aqui conosco. Vamos lá, a Luana de São Paulo, ela pergunta, rosácea só dá no rosto ou no corpo também? Precisa fazer algum tipo de exame específico? Doutor, o que responder para a Luana? Oi, Luana, tudo bem? A rosácea, normalmente, ela é só no rosto mesmo, tá? Não existe nenhum tipo de exame específico, nem exame de sangue para poder fazer esse diagnóstico. O que nós fazemos é o diagnóstico clínico mesmo, presencial, avaliado pelo dermatologista. É super interessante essa pergunta, mas as pessoas às vezes deixa eu fazer um exame de sangue para ver. Não, infelizmente a rosácea não é diagnosticado desta forma. Outra pergunta. No caso, hormônios femininos pioram, menopausa piora? Sim, existe uma relação bastante importante com os hormônios. Às vezes até na gestação existem casos de rosácea desencadeadas durante a gestação e esses hormônios acabam de alguma forma influenciando sim. Na menopausa, às vezes a rosácea inicia com aquelas alterações hormonais nesse período. Então, a avaliação de um ginecologista, um endocrinologista, junto com o tratamento dermatológico, vai auxiliar na conduta e na direção dessa questão. Então, na menopausa, 2 coisas desagradáveis para a mulher.
alopecia androgenética, né, que ela vai ficando quase com calvície, se ela tiver uma predisposição, e a rosácea também. Mas existe tratamento. É importante procurar ajuda, que o tratamento da rosácea, assim como da alopecia androgenética, são bastante avançados, com resultados muito interessantes atualmente. Outra pergunta, Silveira Castro. Depois que eu comecei a fazer do Flax Voluderm para cicatriz de acne, comecei a perceber que minhas bochechas começaram a ficar vermelhas. Pode ser rosácea ou melasma? Abraço, doutora Paula. Olha, paciente da doutora Paula. O Voluderm, como ele estimula a produção de colágeno, ele é um tipo de microagulhamento, obviamente ele vai aumentar a circulação. Então, a formação de colágeno novo junto com novos vasos, se nós fizermos aquela foto, né, daquele filtro vermelho, vai aparecer mais. Mas é aí o benefício da melhora da cicatriz. Sim. Então, você produziu mais colágeno, você aumentou a vascularização, por isso que os resultados vão aparecendo. É possível, mas a gente pode associar nas próximas sessões um pouquinho da luz intensa pulsada, que vai melhorar e vai estimular mais colágeno ainda. Tem estudos, né, falando da luz e de rejuvenescimento? Isso, a luz intensa pulsada, normalmente ela é para fechar, né, os vasinhos, mas ela também estimula o fibroblasto, que é o que vai produzir o colágeno ali na pele, né? Então tem esse benefício duplo. Ela é um tratamento vascular, mas muitas vezes as pessoas falam, nossa, minha pele realmente está mais bonita, com eclá, com brilho. Isso então é função comprovada cientificamente, que a luz também estimula colágeno e os fibroblastos. Mais perguntas. Dre Fernandes, boa noite. Doutora Crislaine, além de linda, é uma ótima profissional. Olha, obrigada. Só elogios, hein? Arrasando. Obrigada. O que mais? Doutor Luiz Santos, 15. Doses de estrogênio injetável ou implantado melhora a rosácea? Olha, não existem estudos assim comprovando. Eu acho que o estrógeno, né, gestação, ele pode aumentar a vascularização. Então, por isso que piora os vasinhos durante a gestação. Não conheço estudos assim comprovando, mas eu acredito que sim, doses de estrógenos pode aumentar a vascularização. Então, eu sempre deixo a critério do ginecologista ou do endócrino, esses implantes de reposição, eu sou a favor, desde que faça realmente uma seleção prévia de tendências a patologias perigosas para fazer a reposição hormonal. É bem complicado essa questão, né? É complexa. Acompanha o conjunto, não é bom, né? Robson, do Rio de Janeiro, a dieta tem alguma influência no controle da doença, doutora? A dieta, sim, tudo bem, Robson? A dieta, assim, os embutidos, alimentos muito quentes, os condimentos, eles também tendem a ser desencadeantes da rosácea. Então é mais nesse sentido, não tem... o tipo de comida, não, mas é a temperatura. Então agora, fondue, sopa muito quente, canja, pimenta, os condimentos, muita mostarda, wasabi, pode aumentar a dilatação, então o rosto vai ficar mais vermelho. Então dá uma maneirada, isso é super importante. Jaqueline Venâncio, boa noite. Sempre meu rosto está com aspecto cansado, parece sempre estar inchado. O que eu posso fazer para diminuir? Inchado, cansado e inchado. Olha, Jaqueline, é difícil dar um diagnóstico assim se estarmos presencialmente com você. O edema, o inchaço, ele pode estar sendo acometido juntamente com uma flacidez. Eu não sei exatamente a sua idade, fica difícil de dar esse diagnóstico, mas a flacidez, o edema, o inchaço pode dar um aspecto mais cansado e um pouco mais envelhecido. Valeria a pena fazer uma avaliação mais específica. Por enquanto, o que eu posso dizer, faz compressas geladas de chá de camomila e água termal gelada. Isso sempre dá uma acalmada em qualquer tipo de pele. Mais perguntas. Cris Careta, laser CO2 fracionado aumenta a produção de colágeno? Com certeza. O laser fracionado, assim como o laser de erbium, o fotona fracionado, todos vão estimular a formação de colágeno, além de melhorar a textura, a pigmentação, os poros. Mas em quem tem rosácea, eu não indicaria. Né? A pele é muito mais sensível. A recuperação vai ser mais demorada, você pode, não indico para peles extremamente sensíveis o laser de CO2 fracionado. Juliana de Curitiba quer saber quais as consequências em caso de não tratamento da rosácea, doutora?
Oi, Juliana. A rosácea ela pode evoluir para os outros graus, né? Existem 4 graus de rosácea. Então, pode ter o aumento dos vasinhos, o aumento da vermelhidão, o aparecimento de pápulas, pústulas e até o nariz dilatar. A gente vai falar um pouquinho mais disso do mais rinofima. pra frente. É a evolução, aqueles nódulos, o nariz vai dilatando, fica um aspecto bem inestético. Então, é evolução. Realmente, quanto antes você controlar a sua rosácea, melhor vai ser. Saulo de São Paulo tem rosácea, além da medicação, que outras precauções devo tomar? Exatamente, Saulo. Boa noite, que bom que você está aqui conosco. É o que a doutora acabou de falar. Então, proteção solar, evitar as mudanças bruscas de temperatura, as alimentações não tão condimentadas e não tão quentes, e o estresse, a gente não falou até agora. O estresse é super desencadeante, né? É um dos fatores desencadeantes, então tentar dar uma relaxada. Meditar, dar uma volta, fazer um pouco de exercício, que você vai liberar endorfina, vai ficar um pouco mais feliz. Então, esses cuidados, né, na higiene de vida que eu costumo falar, na alimentação, dormir bem, dormir corretamente, que é um sono, horas de sono perdido também você não recupera. Então, todos esses fatores desencadeantes, estressantes, podem sim piorar o quadro da rosácea. Lucinara Moura, o que você acha do ultra? Deve ser ultrafone para flacidez. Ele é um ultrassom microfocado, então é um clássico na cosmiatria, o uso do ultrassom microfocado já há muitos anos. Então ele é uma tecnologia que atinge a última camada, que é a nossa musculatura. E é ali que nós queremos fazer a contração para ter um efeito lifting. Então todo aparelho de ultrassom microfocado tem a capacidade de fazer o efeito lifting e ao mesmo tempo também produzir colágeno. Nós usamos em que áreas o ultrassom microfocado? Ele pode ser usado na face, né, para fazer essa tração aqui desse lifting, pescoço, região de colo, mas também temos protocolos corporais para melhora de flacidez de interno de coxa, de glúteo, joelho, pode ser feito também, aquelas linhazinhas fininhas aqui. Associadas, né, associadas ao bioestimulador. Que tiveram resultados bem legais. E eu acho também o ultrassom microfocado para pálpebra. Eu acho que ele faz um levantamento, efeito lift, uma abertura do olhar, e é um procedimento minimamente invasivo, não tem sangramento, precisa de pomada anestésica, obviamente, para facilitar o desconforto, que é mínimo. E normalmente nós indicamos uma sessão a cada ao ano, e às vezes quando existe muita flacidez até pode fazer um pouquinho mais curto, mas o ultrassom microfocado, uma excelente, a gente adora os resultados. Cacauzinha do Rio de Janeiro, boa noite. Boa noite. Qual pino indicado para pele sensível? Pois é, Cacauzinho do Rio de Janeiro, boa noite. Nós temos muito cuidado com os pires, porque os pires são extremamente irritantes, então ácido retinóico, ácido glicólico, existem situações muito irritantes que devem ser evitadas. Normalmente, nós podemos fazer pires de produtos mais fitoterápicos, o ácido mantélico, eu acho que ele é menos irritativo, porque você com uma rosácea, uma pele muito vermelha, você não precisa de tanta estimulação da vascularização. De repente, fazer procedimentos mais com aparelhos do que os ácidos. Eu não recomendo muito peelings químicos nem abrasivos. Tem pessoas que adoram lavar o rosto. Sim. E faz abrasão e fica muito detergente, não é interessante. Melhor optar por toda uma linha de produtos e aparelhos para peles sensíveis. Patrícia de Minas, eu tive acne na adolescência, por isso estou com rosácea agora na fase adulta. Pois é, vamos mostrar aqui a classificação. Então, assim, não necessariamente, não é uma regra, você teve acne na adolescência, você vai ter rosácea no adulto. Não, isso não é verdade. Eu vou mostrar aqui para ficar bem claro. Então, essa foto número 1 é a fase inicial da rosácea. Você vê que é um rosto que só está bem vermelho, mas não tem lesões inflamatórias. A foto número 2, você percebe que então tem pápulas e pústulas, como se fosse um acne vulgar, mas na verdade, como não tem os comedões, os cravos, isso é característica de acne de rosácea. Antigamente falava em acne rosácea. Terceiro, aqui é o grau evolutivo, então aquilo que nós falamos, o aumento do nariz, a dilatação do nariz,
chama-se rinofima, é o estágio final, muito inestético, bem desagradável, se a rosácea não foi tratada inicialmente como nós mostramos. E por último, seria a quarta classificação, que é a rosácea também na área ocular. Então existe uma inflamação aqui, uma blefarite na implantação dos cílios, e existe um comprometimento de ressecamento, sensibilidade, que é interessante, sempre o acompanhamento do oftalmologista. Então, normalmente as pessoas às vezes se queixam, né, de caspinha, que é a blefarite, e fala um pouquinho pra gente sobre isso. Essa sensação de olho seco, de lacrimejamento, tudo isso tem que ficar de olho, porque ele pode ou não aparecer junto com os outros sinais da pele mesmo. Então pode ser até um sinal inicial, e aí é importante avaliar com o oftalmologista também. Porque ela está relacionada à dermatite seborreica. Então, às vezes você tem uma descamação no couro cabeludo, tem aquela inflamação da blefarite, e muitas vezes as pessoas usam colírios errados. Vou usar o colírio para clarear o olho. Né? É um perigo, porque você tem vasoconstrictor, tudo bem, fica menos vermelho em horas, mas a longo prazo, hoje nós atendemos uma paciente que falou que usa há anos. Eu falei, por favor, pode parar. O que você pode usar são lubrificantes oculares. Sim. Essas gotinhas específicas para lubrificação, porque o olho na rosácea tem realmente uma tendência a maior ressecamento. Silveira de Castro, fiquei com uma última dúvida. Para tratar a rosácea, os boosters noturnos ajudam? E o laser de picos segundos? Obrigado, eu concordo com o comentário. Doutora Gleiser, muito bonita. Uau, arrasando. Então, os boosters, na verdade, assim, não sei se você está falando de boosters em creme ou boosters injetáveis. Os boosters injetáveis são ácido hialurônico bastante líquido, que nós usamos para rugas fininhas, etc. Tem que tomar cuidado com esses produtos tópicos boosters, porque normalmente eles são à base de produtos de retinol e tal, para incentivar a renovação celular. Eu não indicaria para quem tem rosácea. Então, cuidado com esse excesso de produtos muito agressivos. Olá, qual é o melhor protetor solar para quem trabalha no sol? Fala, doutora, qual é o mínimo de proteção solar obrigatório? Oi, cadê a Vanessa, né? Isso, aqui. Vanessa. Oi, Vanessa. O mínimo de proteção que a gente precisa, assim, é de pelo menos 30. Às vezes as pessoas pensam que no frio usa só a maquiagem com um pouquinho de proteção, que no geral é de 15, é muito baixo. Muito baixo, né? nunca então, menos que 30. Inclusive no frio é importante manter a proteção solar. Então o tipo de protetor aí vai precisar avaliar um pouquinho melhor, porque existem linhas para pele mais oleosa, para pele mais seca, mais sensível. Então precisa ser melhor indicado, né? Com certeza. E a sensibilidade, dependendo do filtro, nós podemos optar pelos filtros físicos, que não tem a parte química, então são aqueles um pouquinho mais branquinhos, mas você pode colocar uma gota de base que tira esse aspecto esbranquiçado. Então, procurar, de repente, algumas linhas de proteção, só o protetor físico. Então, vai estar escrito isso lá. Luísa, como faz para retirar cravos? Ora... Não cutuca, é uma boa pergunta, né? A gente fica... Limpeza de pele. Então, as esteticistas são as preparadas profissionais para fazer a retirada desses cravinhos, né? Não tenta, porque nós não temos acesso. A gente vai tirar, mas é diferente de alguém com uma lupa, né? Esterilizar as luvas e retirar essas lesões. E se tirou errado, o que acontece? Então, faz as marquinhas, né, e aí depois mancha, e aí é mais difícil ainda de tratar. Então, com a limpeza de pele, elas têm uma forma específica de aumentar os poros, e aí elas vão lá, tiram, e sem machucar, né? Então, esse que é o problema de mexer em casa. Normalmente a gente machuca, e aí entram as manchinhas e a cicatriz de acne, tá? Então, a limpeza de pele é um bom começo. Neila Paz, boa noite. O que acho do Sculptor para o rosto? Nós adoramos os bioestimuladores. O Sculptor, a Jéssica, a doutora acabou de falar, são bioestimuladores. Então, eles são substâncias que injetadas na pele abaixo ali da derme vão estimular o organismo a produzir ácido hialurônico, colágeno e elastina. Nós usamos bastante para rosto, para colo, para o pescoço. A doutora falou também corpo, né? Vocês usam bastante? Sim. Abdômen. Abdômen, interno de coxa, glúteo, joelho também, fazemos para ajudar. Cotovelo. Acho que tem várias Aquela indicações. pelezinha assim de flacidez corporal, os resultados são bem interessantes. Normalmente os bioestimuladores, o Sculptor é usado uma vez por mês,
3 sessões. E jovens já devem começar a fazer nesse fenômeno que nós chamamos de prejuvenation. Então, a partir de 25, 30 anos, nós incentivamos a você fazer o bioestimulador para não chegar a ter a flacidez. Eu acho que esse conceito é bem interessante. Então, 30 anos faz uma sessão, 40 anos 2 e a partir dos 50, 3 sessões, que é uma forma de nós prevenirmos a flacidez. E nesse último evento, semana passada em Nova York, nós também aprendemos a associação do que já fazíamos, que é o ácido hialurônico em pontos estruturais e na mesma sessão os bioestimuladores. Nós chamamos isso de firm lift. Então, deixa firme essa pele e vai fazer o efeito lifting também. Presta atenção nesse termo que vai ficar cada vez mais popular. Carolina, alguma relação entre rosácea e melasma? Doutora, fala pra gente um pouco sobre isso. Não tem relação, né? Não. Rosácea, o que acontece é que a exposição solar, ela é um fator desencadeante para as duas doenças, né? Para a rosácea e para o melasma, mas elas entre si não tem relação, né? E o que nós observamos no melasma, a parte de vascularização está aumentada, mas que não é rosácea. Não é a mesma. Então, muitas vezes nós fazemos a foto naquele filtro de manchas e de vasos e nós percebemos, é importante mostrar para vocês que debaixo daquela mancha amarronzada do melasma, nós vemos muitos vasos. Por isso, o tratamento nós associamos o tratamento também vascular, que nós usamos a luz pulsada e a drug delivery e com o laser do 1064, né, pulso longo, que é uma plataforma que nós usamos do Fotona. E o ácido tranexâmico, tranexâmico, que é um tratamento para lesões vasculares. Então, melasma tem que tratar pigmento e vasos, 2 coisas. Ivonísia de Atibaia pergunta, peles claras têm maior propensão à rosácea, doutora? Você acha? Sim, né? Sim. Pelos estudos, as peles claras são as que mais desenvolvem, né, que tem mais propensão a ter a rosácea. Ela é muito rara em peles morenas e em negros. Então, temos aqui a nossa Ivona. Ivona, um beijo. Espero que você esteja bem. Volte logo, estamos com saudade de você. Ela é descendente de poloneses e tem a pele extremamente sensível, muitos vasinhos, faz a luz pulsada sempre e agora está realmente com uma pele linda. Volte logo, Ivona. Dilma, vocês atendem em São Paulo? Sim, só em São Paulo? Sim, nós estamos em São Paulo, mas temos uma clínica em São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, que é a minha cidade. Um beijo para São José dos Campos. E lá temos o Dr. João Paulo, doutora Natália, Dr. Bruno e Dr. Danilo, que faz exatamente os nossos mesmos tratamentos aqui. As nossas tecnologias vão para lá regularmente. Então, muito bem assessorados, nós estamos aí em São José dos Campos, no Vale do Paraíba todinho. Kazu Miyake mandou várias taças. Obrigado. Bruno, e o ácido azelaico recomenda para rosácea? Doutora, o que você acha? Oi, Bruno. Tá muito participativo hoje, né? Isso é bom. Bruno, o ácido azelaico, ele é uma das possibilidades de tratamento. Normalmente nós usamos quando tem aquele processo inflamatório estabelecido das pápulas, pústulas. Então ele ajuda a fazer a desinflamar, né, essas lesões. E é importante que é uma medicação que pode ser usada na gestação. Então, os outros ácidos não podem ser usados. Ele é uma das formas que nós temos para controlar aí a doença. E uma outra alternativa, quando está nessa fase de pápulo-pústula, que engana com acne tradicional, nós precisamos às vezes usar as ciclinas, né? A doxaciclina ou a tetraciclina, porque aquele processo super inflamatório precisa desse antibiótico por via oral por alguns meses. Então tudo vai depender do diagnóstico, do grau dessa rosácea. Para cada grau, como nós mostramos as fotos, nós instituímos um tratamento mais específico. Bastante participação hoje, hein? Estou adorando. Tamis Modas, cheguei agora, tem cura na rosácea? Pois é, doutora, fala, a gente controla muito bem. A rosácea, como nós falamos ali no começo, ela é crônica, né? É uma patologia inflamatória crônica. Então, nós controlamos, mas ela não tem uma cura. Então, se fizer todos os passos ali do tratamento, fica bom. Sim. Controla super, às vezes você pode ter um deslize lá pra frente, sim, mas a manutenção, aliás, tudo, né? Em dermatologia ou na sua vida, atividade física, você só vai ter músculos se você fizer
atividade física constante. E é isso, realmente a rosácea tem um controle enorme, muitas vezes a gente, em último caso, até associa a famosa isotretinoína, né? O Roacutan também tem o seu lugar quando a rosácea é muito inflamatória, em doses muito menores, com resultados interessantíssimos. Outra pergunta, Santos Driana Tenório. Estou com muitas manchas de melasma, estou sentindo ardência no rosto, o que posso fazer? Olha, a ardência pode ser realmente uma sensibilidade, mas o melasma em si não tem sintoma. O melasma é uma situação visual, pode ser que a sua pele esteja um pouco ressecada, um pouco mais sensível. Às vezes, os tratamentos de melasma incluem alguns ácidos. Está usando algum ácido, sim, né, que e esteja irritando um pouquinho mais a pele, né? Exatamente, provavelmente isso. E agora que começa a esfriar, também o banho e a água está sendo usado mais quente. Isso também desidrata, pode gerar coceira. Lucinara Moura, boa noite. Tenho queda de cabelo, alopecia androgenética, tem cura? Fala sobre esse assunto. Nós normalmente... levanta um pouquinho aqui. Nós temos uma possibilidade de tratamento da alopecia androgenética muito avançada. A doutora pode falar um pouquinho, inclusive, dos procedimentos que nós fazemos para a alopecia androgenética. Nós temos algumas possibilidades. O que a gente tem gostado mesmo de fazer é o MMP capilar, que é a microinfusão de medicamentos na pele, né, no couro cabeludo. Então, através de uma maquininha, né, nós injetamos os produtos, vitaminas, ativos para estimular o couro cabeludo, o crescimento, né, do fio. E aí normalmente nós fazemos uma sessão mensal durante 3 meses, reavaliamos e conseguimos para cada paciente individualizar, né? Então a gente tem tido umas respostas muito boas. Tem tratamento sim, procura realmente um dermatologista e essa técnica é bem interessante, nós adoramos. Senhor Matuyama, boa noite doutores, parabéns pelas lives, obrigado. O senhor Matuyama já participou aqui algumas vezes. Algumas vezes que bebo bebida alcoólica, aparecem algumas manchas vermelhas pelo corpo. Li que rosácea aparece mais na região do rosto. Seria rosácea? Olha, provavelmente não, como nós falamos. A rosácea ela é bem direcionada, centrada no rosto. Manchas vermelhas no corpo pode ser várias coisas, pode ser inclusive alergia, né? Às vezes uma reação medicamentosa, precisaria dar uma olhada com o seu dermatologista exatamente quando isso desencadeia, né? Mas normalmente a rosácea é bem facial. Obrigado pela participação, senhor Matuyama. Lari Meira, qual a forma simples que podemos tratar a rosácea sem ser Roacutan ou aparelhos muito caros? Boa pergunta, doutora, faz uma sugestão. Eu acho que esses cuidados que nós falamos de filtro solar, que é um dos desencadeantes, esse cuidado de passar água termal ou fazer um chá de camomila para acalmar, os tópicos como foi citado aqui, o ácido azelaico, são possibilidades de controle, né? Tudo depende um pouco desse grau, né, da tua rosácea, mas existem várias formas, né, de tratamento. Não necessariamente você tem que partir para esses tratamentos que às vezes são realmente onerosos dependendo, né, dos orçamentos. Existem controles básicos, o ácido azelaico é um excelente medicamento, custo-benefício muito bom, muito bom. Célia de Paraty, secar vasinhos avermelhados da pele melhoram a vermelhidão? Fala um pouquinho, doutora, por favor, os vasinhos secaram ou não secaram? Os vasinhos, a rosácea é isso, né, de aumentar essa vermelhidão, e o que a gente fala né, de secar os vasinhos é fazer a luz intensa pulsada e o laser de 1064, que eles ajudam a fazer essa constrição e com o passar do tempo eles podem abrir de novo. O que acontece é que a gente vai fazendo isso gradualmente, por isso precisa fazer algumas sessões, sim, mensalmente. Então isso ajuda, secando esse vasinho, você melhora a vermelhidão. É mais ou menos isso. Por aí. E o protocolo normalmente umas 5 sessões no ano. Depois que melhorou, fala no ano seguinte, vamos acompanhar, de repente a cada 2, 3 meses, fica bem mais um protocolo. Mas o protocolo inicial, 5, e a pele fica boa. Como nós falamos que os fibroblastos estimulam a formação de colágeno novo. Quem não quer colágeno novo, me diga.
Pergunta, Tamis Modes, existe a possibilidade de fazer tratamento com laser na rosácea? Não consigo amenizar com nada, já tomei antibióticos, melhora, mas volta. Com certeza, isso que a doutora acabou de falar, porque é uma questão vascular, então os medicamentos não vão diminuir essa rede vascular. Aí precisa de entrar com laser, sim. Então você está fazendo, você já viu que evoluiu, melhorou o processo inflamatório, mas a rede vascular não foi tratada, porque topicamente não se consegue chegar até a vascularização. Procura um serviço que lhe ofereça laser. A rosa de Recife, laser que trata os vazios da rosácea, ajuda no rejuvenescimento? Acabamos de falar. Sim, ajuda sim, bastante. Tito de Santos, tenho rosácea há muitos anos e não consegui ainda uma cura. Ouvi falar que o Roacutan ajuda. Acabamos de falar também, é uma alternativa para aqueles casos que não foram, né, controlados com as outras alternativas. A isotretinoína tem o seu lugar. Obviamente, a mulher que toma não pode engravidar, e aí sim, nesses casos do uso do Roacutan da isotretinoína, temos que fazer os exames laboratoriais para ter certeza se os níveis hepáticos e de gorduras no sangue estão alterados. Mas não é um diagnóstico de rosácea, é para controlar o uso do tratamento da isotretinoína. O que mais? São Jean Tenório, posso ter esperança no meu rosto ficar livre dessas manchas? Está com 80% de manchas. Olha, precisamos saber que tipo de manchas, né? Se é melasma, também tem controle, ele é crônico, mas às vezes também são manchas de sol, as melanoses solares. O que você sugere para as melanoses solares? Também é complicado, tem bastante opção, né? Para as melanoses a gente consegue deixar alguns ácidos também, mas como é por efeitos do sol, às vezes ela é mais profunda, então os ácidos não chegam, né? Preparam, mas não só chegam. Preparam, exato. Então, para isso, precisa-se sim associar os lasers, né? E é o mais específico mesmo. Muito pontual, né? Então... E a grande novidade são os lasers de picos segundos, que são os lasers que tratam, né, as tatuagens e os pigmentos. Existem algumas plataformas, nós usamos o Photon Starwalker, que tem uma energia enorme, ele entrega uma energia de nanosegundos, mas com a velocidade rapidíssima dos picos segundos. Então o que vai acontecer? A rajada é tão rápida e tão forte que os pigmentos vão ser destruídos microscopicamente, em partículas mínimas, o que facilita a remoção e a retirada dos pigmentos das tatuagens. Diferente de outros lasers com comprimentos de onda ou velocidades não tão rápidas, que produziam um processo inflamatório, deixava a pele vermelha. E a pele que tem mancha, melasma e tem tendência, tudo que ficou vermelho um dia pode ficar marrom. Então, quanto menos agredir, mais rápido esse contato, melhor é. Laia Meira, a outra pergunta, por que a rosácea é difícil de diagnosticar? Como identificar? Já fui nos 3 dermatologistas e somente um disse que tinha rosácea. Realmente o diagnóstico ele é bem visual e às vezes confunde com algumas alergias, mas o olhar do dermatologista está bem treinado sim para fechar esse diagnóstico. Mas aquilo que nós já mostramos, às vezes é só vasinho, às vezes não tem a papulopústula, então a rosácea precisa ser bem diagnosticado para o tratamento acontecer de uma maneira efetiva. Rosária de Salvador, rosácea tem relação com bactérias e fungos, doutora? Oi, Rosária. Sim, então, nós temos alguns estudos que mostram, isso é comprovado, que tem bactérias e fungos da nossa flora mesmo, que eles fazem uma hiperproliferação, então tem o Demodex, que é um parasita, e tem um fungo, que é uma bactéria, que é da família dos bacilos, e eles têm sim a ver. Então, muitas vezes, eles acabam que dão essas pápulas, pústulas que nós falamos, e aí que entra o tratamento com antibióticos, às vezes de tomar, às vezes de passar mesmo, e aí a gente consegue tratar todos esses pilares, né, da rosácea. Essa questão dos ácaros é bem interessante, porque o uso da ivermectina tópico, muitas vezes, nós tratávamos, mas não tinha um resultado tão bom, até que essa medicação antifúngica, matando os ácaros, evoluiu bastante e a melhora nós temos observado bastante interessantes. A Patrícia de Ubatuba, adoro tomar sol, posso fazer tratamento para rosácea ou corro risco de manchar a minha pele? Olha só, Patrícia, fala com a Patrícia. Patrícia, não pode tomar sol.
O sol desencadeia a rosácea e você corre o risco de, se tiver uma predisposição a ter um melasma também, então pode ou câncer de pele, exato. Especificamente para isso, né? Eu acho que o principal é o câncer de pele, mas pode manchar também. Agora, morando em Ubatuba, a gente fala, não toma sol, é complicado, mas realmente tem algumas escolhas na vida. Pedro de Maceió, o nariz muito dilatado, pode ser rosácea, o que fazer? Provavelmente ele está falando realmente do aumento dessa dilatação, que aquela foto que nós mostramos do nariz muito dilatado é o mais inestético grau da rosácea, chama-se rinofima. Então são como se fossem morangos, a gente pode mostrar aqui de novo, né? São nódulos que lembram, bem inestético, vocês veem que ele está bastante dilatado, né? Aumentou muito o volume. Eu sempre peço para os pacientes pegar uma foto de uns 20, 30 anos atrás e ver realmente como houve a modificação. Então esse é o grau máximo, quer dizer, o estágio final da rosácea, e que exige aí tratamentos bem mais cirúrgicos, ou abrasão, ou laser. Isso fica bom quando faz direitinho, mas não vamos deixar chegar a esse ponto. Sim. E tem que se assustar assim, quando nós falamos de diagnóstico de rosácea, se não tratar, o nariz vai crescer. Eu acho que é o mais sensitivo momento que a pessoa toma consciência, não quero ficar com o nariz dilatado. Por isso que é mais comum em homens. Homens tendem a deixar um pouquinho mais para lá e as mulheres vêm já e já começam a tratar, né? Exatamente. Tatiana de Belém, como disfarçar a vermelhidão com a maquiagem? Alguma dica, doutora, para maquiagem? Normalmente, as bases que têm o pigmento verde, né, no fundo, elas mascaram um pouco melhor essa vermelhidão. Existem algumas no mercado, acho que vale a pena você procurar. Tem muita gente que não sabe isso, são dicas, às vezes fala, existe. Então, pigmento verde, ele combate o vermelho, daí você coloca a base com bege, fica maravilhoso. E ao contrário, quando tem hematoma, que é o roxo, daí você coloca amarelo. Então existem algumas marcas de cosméticos que tem um bastão verde e amarelo. Então, hematoma fez botox, ficou roxo, passa o amarelo. Tem rosácea, o verde e o bege. Coach Maurício Sanches, gostaria de saber sobre cicatriz hipertrófica em cirurgias de abdominoplastias, tem como tratar cirurgia antiga? Bom, a cicatriz hipertrófica e os queloides, nós temos, sim, possibilidades de tratamento. Nós usamos infiltrações e associação de lasers que tratam as lesões vasculares. Então o dye laser, a luz intensa pulsada, o pulso longo do 1064, são lasers que vão tratar essa parte vascular, porque são lesões, são cicatrizes avermelhadas, então tem que tratar esse componente vascular, mas também precisa baixar através do corticoide injetável e os curativos de silicone. E saber que numa próxima cirurgia você avisa o seu cirurgião que tem esse tipo de cicatriz, que pode ser prevenido, mas tem tratamento. Leva algum tempo, às vezes uns 5, 6 meses, mas a cicatriz fica praticamente imperceptível, pode procurar ajuda. Roberto de Teresina, nosso Nordeste está bastante presente, né? O doutor Bruno deve estar feliz. Tenho rosácea, posso fazer aplicação de bioestimulador, doutora? Sim, pode fazer, não tem nenhuma contraindicação. Não tem, né? A gente gosta bastante, até porque ajuda. Normalmente quem tem rosácea tem a pele um pouco mais sensível e tende a ter um pouquinho mais de flacidez, então os bioestimuladores vão tentar melhorar um pouquinho mais, né, a pele através da produção do colágeno. Estimular o famoso colágeno, nós perdemos 1% de colágeno ao ano, então bioestimuladores, já falei, prevenção, 30 anos já pode fazer uma sessão de bioestimulador para você não chegar a ter a pele flácida dos 50 sem tratamento. Tem uma pergunta? O doutor Bruno. Doutor Bruno. Doutor Bruno participando, hein? Top, é ótimo. Maria Lúcia Cordeiro, botox ajuda na rosácea? Sim, a doutora já explicou, é uma possibilidade terapêutica, não é a primeira opção, mas é uma possibilidade sim. Maria Lúcia Botox, Lucinara Moura, indica sabonete para pele oleosa? Olha, nós normalmente em redes sociais nós não podemos ficar dando nome de produtos, isso por questão de Conselho Regional de Medicina e Código de Ética entre os médicos. Então, sabonete para pele oleosa, você tem várias marcas de bastante confiança, escolhe um sabonete ou um gel ou uma espuma para pele oleosa, né? Então isso vai controlar, bem interessante. Larissa de Jundiaí tem um rosácea, gostaria de saber se o mesmo laser que faz para os vasinhos do corpo pode ser usado no rosto. Doutora.
Não é exatamente o mesmo laser, né? É para vasos, é para vaso, mas não é a mesma indicação. Quando eles fazem o Clax, né, que tem o Fotona, o Fotona é uma das possibilidades para rosácea, mas é diferente a indicação e a forma de fazer. São coisas bem... Para o rosto a gente gosta muito da luz intensa pulsada, que não é a nossa primeira opção para vaso da pele, mas um dos vasinhos, que é o pulso longo B64, também pode usar para vasos mais largos da rosácea. Sim, é possível. Olha, sério que acabou o nosso tempo. Foi rápido hoje, hein? Adorei. Parabéns. Muito boa a participação. Obrigada, que bom. Eu queria deixar aqui uma mensagem, porque no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é hoje, nós gostaríamos de deixar uma reflexão. Você sabia que no Brasil são consumidos 36 milhões de sacolas plásticas por dia e 1 milhão de garrafas PET por minuto no mundo? 8 milhões de toneladas de plástico são jogadas no mar todos os anos. Estima-se que em 2050 os oceanos tenham mais plástico do que peixes. Olha que loucura. Estamos nos aprisionando em um planeta sem oxigênio, sem biodiversidade, sem perspectiva para o futuro, e a culpa, obviamente, é nossa. Então, no dia de hoje, te convidamos a repensar os seus hábitos, a partilhar a angústia de entender que não podemos mais fugir do problema, pois ele é, sim, de todos nós. Mudanças simples no dia a dia já fazem toda a diferença. Que tal começar abandonando a clássica garrafinha PET, substituindo os copinhos descartáveis para tomar aquele cafezinho no trabalho ou por uma xícara? Nosso tempo está se esgotando, mas juntos ainda podemos mudar o futuro do planeta. Aqui uma reflexão, e semana passada, como eu estive naquele evento, nós ficamos num hotel totalmente ligado a essa questão, então não tinha plástico, não tinha colherinha de plástico, a água era local mesmo, para você não usar a água de garrafa, nada. Então essa pegada realmente é mundialmente necessária, a nossa mudança de hábitos, só assim nós vamos realmente mudar o planeta. O Dr. Luiz Santos, no Chile, já não tem sacolas plásticas por lei. Fantástico! Esse é um caminho mesmo. Levar sua sacola para o supermercado para não usar as de plástico. Enfim, conscientização, né? Eu acho que hoje, então, comemoramos esse dia de uma maneira bastante efetiva e vamos refletir. Muito obrigado, nós adoramos a presença de vocês, a participação. Obrigado, doutora Crislaine. Obrigada. Vamos fazer vários, daqui a 15 dias estamos de novo aqui, às quartas-feiras de preferência, e provavelmente falando das novidades do Congresso Mundial, que acontece semana que vem em Milão. Nós vamos contar tudo o que vai estar acontecendo por lá. Um beijo grande, beleza com critério. Boa noite. Boa noite. Obrigada.